Ora, boa tarde, boa noite a todos, dependendo do lugar em que se encontram, sejam todos muito bem-vindos e estamos felizes que possamos estar mais uma vez juntos para mergulhar na palavra de Deus num tema tão precioso que vai dar continuidade ao tema central, que é quem subsistirá entre os eleitos, escolhidos e fiéis, os 144.000. Então, esta mensagem de hoje, que é a número 29, ela tem por título: Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. É uma frase que nos é familiar, sabemos onde é que ela se encontra e também sabemos a resposta. Mas antes propriamente de iniciarmos o estudo, vamos curvar as nossas cabeças e falar com o nosso Pai. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, o Senhor nos escolheu para viver neste tempo magnífico da história da Terra, um tempo em que o Senhor se prepara para fazer grandes coisas em nós e através de nós para outras pessoas. Aqui estamos, Senhor, porque desejamos ser condutos através dos quais a sua luz, as suas bênçãos, a sua paz, a sua cura passa do Senhor para outras pessoas. Estamos aqui, ó Pai, para lhe dizer que estamos desejosos de ouvir a sua voz. Por favor, venha falar conosco, seja o nosso mestre, o nosso professor, e conceda-nos, Senhor, estes momentos de grande alegria na sua presença. É o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Então vamos à introdução. Os 144.000 têm acompanhado o seu precioso Senhor e Salvador durante o período mais negro da história terrestre. Um período em que a rebelião e a revolta chegaram ao seu apogeu. A Satanás lhe havia sido permitido tomar o controle do planeta e este aproveitou a oportunidade para demonstrar ao mundo a sua regra de governo. A lei de Deus havia sido tornada sem efeito à medida que as leis humanas eram incitadas pelo próprio Satanás. A grande massa dos ímpios havia sido regimentada contra o Deus do céu e manifestaram o seu ódio ao buscar destruir o povo amado de Deus. Satanás não havia conseguido destruir o povo remanescente, pois Jesus redobrara o número de anjos ao redor dele para protegê-lo. O inimigo não conseguira atingir o povo de Deus, pois este havia estado seguro sob o abrigo das suas asas. No Salmo 91, é isso que nos diz. Agora, os 144.000 estavam de pé sobre o mar de vidro, cantando um cântico que o céu jamais ouvira. Sua melodia ecoa pelos arcos celestes à medida em que a mensagem do canto toca o coração das hostes celestiais ali reunidas. É o cântico da experiência dos 144.000, uma experiência pela qual ninguém jamais passou. Ao cantarem aquele cântico, lágrimas escorrem pelas suas faces, ao contemplarem o amor e a proteção do Eterno. Somente agora podem eles compreender a profundidade da crueldade do inimigo de quem foram resgatados. Jesus havia prometido voltar e levá-los para o lar. Fiel à sua promessa, ele havia vindo e os havia resgatado do mundo de pecado e devastação. Agora eles estavam com ele para nunca mais se separarem daquele a quem haviam aprendido a amar e adorar. Eles lançam suas lindas coroas aos pés de Jesus em adoração e louvor. Por toda a eternidade, os 144.000 desfrutarão do precioso privilégio de entrar no templo celestial, porque pela sua fé haviam cooperado com a obra e o ministério de Jesus no lugar santíssimo. Hoje, o Espírito e a noiva convidam você e eu para entrarmos nesse relacionamento especial com Jesus, ao cooperarmos com ele na completa purificação do templo das nossas almas. Responderá você às suas amáveis súplicas
a fim de estar entre aqueles que serão trasladados deste mundo, saudando a Jesus quando ele aparecer. Pois eu penso que todos nós temos este desejo, não é verdade? Oxalá todos os que têm o desejo conseguissem chegar ao fim, não é verdade? Isto porque nós temos que passar por uma experiência, não é? Por um caminho, e não é por acaso que um dia talvez aprofundemos este assunto, mas não é por acaso, não sei se algum dia os irmãos já se perguntaram por que é que Deus em vários lugares das Escrituras se auto-apresenta como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não sei se já algum dia se perguntaram porquê. Há um motivo. Curiosamente, ele também foi o Deus de José. Também foi o Deus de Adão, o Deus de Davi, de Daniel, mas por que é que ele se intitula o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Existe um motivo magnífico que quando nós estudarmos nós perceberemos o porquê. E isto tem a ver com o santuário, e isto tem a ver com a nossa experiência. Mas não me vou desviar por aí, quem sabe numa próxima oportunidade falaremos sobre isto. Então vamos à pergunta número 1. Quem poderá subsistir quando Jesus aparecer pela segunda vez? Porque esta pergunta é feita mais do que uma vez. Lembram-se onde é que ela é feita? Por exemplo, em Apocalipse. Mas não só. Então, em Apocalipse, no capítulo 7, diz assim, aliás, eu vou ler. Essa pergunta é feita em Apocalipse 6,17. Porque é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? E a pergunta é então respondida no capítulo 7. Portanto, no capítulo 6, no fim do capítulo 6, é feita a pergunta: é vindo o grande dia da sua ira e quem poderá subsistir? Nós devemos nos perguntar quem poderá subsistir. Então vamos ler os versículos 1 a 4 do capítulo 7, que diz o seguinte: E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. É curioso, há várias coisas aqui que são curiosas. Se os irmãos perceberem, aproxima-se, portanto, o tempo da destruição final. Podemos dizer o tempo da angústia. Podemos até falar do decreto dominical. Mas já repararam que não é a saída do decreto dominical que está a impedir a vinda de Jesus? Já repararam que não é o decreto dominical, e muitas vezes nós focamo-nos nas notícias todas, e elas são importantes. Não é por acaso que Jesus disse: quando virdes acontecer isto, isto e isto, todas estas coisas, vocês sabem que eu estou próximo às portas. Portanto, o darmos conta dos sinais que estão a acontecer e que nos mostram que o decreto dominical está muito próximo de sair, é apenas necessário para nós sabermos que Jesus está mais próximo. E isso deveria levar-nos a alguma atitude. Mas é curioso que não é a saída do decreto dominical que vai determinar a vinda de Jesus. Não é aí que nós devemos estar focados. Já repararam que Deus dá ordem aos anjos para eles segurarem os ventos? Até quando? Até à saída do decreto dominical? Não, até
a palavra de Deus ser pregada pelo mundo inteiro. E até os 144.000, né, esperar pela chuva feroz. Aqui no capítulo 7, Deus está a segurar os ventos, está a reter o tempo da angústia. Por quê? Não é que o decreto dominical não esteja próximo, irmãos, é porque o seu povo não está preparado. O seu povo não está pronto para receber o selo. E isto é importantíssimo, nós precisarmos saber o que fazer para sermos selados. Nós precisamos ter a experiência do Abraão, do Isaque e do Jacó. Eu posso já adiantar-vos que o Abraão representa a experiência da justificação. O Isaque representa a experiência da santificação. O Jacó representa a experiência da glorificação. Por isso Deus diz que eu sou o Deus do Abraão, do Isaque e do Jacó. Isto é apenas um pequeno toque para nós percebermos que muitas vezes nós aceitamos o Deus do Abraão, mas nós rejeitamos a experiência do Isaque. Quem sabe? Daqui a pouco falaremos sobre isto, mas, como eu dizia há pouco, realmente somos nós que estamos retardando a vinda de Jesus. Somente aqueles que foram purificados de todo o pecado, que honraram o santo sábado de Deus e foram selados com o selo de Deus, serão capazes de subsistir naquele dia. Ou seja, tal e qual como o Jacó. Se não tem havido a experiência do Isaque e previamente a experiência do Abraão, Jacó não teria conseguido sobreviver. Pergunta número 2. Como devemos entender os 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos? João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas representados como sendo retidos por 4 ventos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da Igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do Oriente. O Oriente, como todos nós sabemos, é o nascer do sol. É o lado de onde o sol nasce. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. É a voz desse mais elevado dos anjos que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os 4 ventos até que se realize esta obra e até que ele ordene que os soltem. Isto encontra-se em Testemunhos para Ministros. E no livro Primeiros Escritos diz: vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Qual é a obra do santuário? Purificação. A das purificação. pessoas, da mente e do coração. Ou seja, é o apagamento, não é verdade? O apagamento dos pecados que acontece em simultâneo com o apagamento do remorso e da culpa e da lembrança dos pecados que estão na nossa mente.
Portanto, vai haver um apagamento nos registros do santuário celestial, mas ao mesmo tempo da nossa mente. Vai haver esse apagamento. Será que esta doutrina é bíblica? É bíblica. E ela encontra-se no grande conflito, por exemplo, no grande conflito, no capítulo 39. E podemos ler um pouco desse texto, no grande conflito, capítulo 39. Se quiserem tomar nota. Eu peço desculpa, pensava que tinha aqui o meu livrinho. Portanto, isso encontra-se, nós já falámos nisto aqui, mas vamos ler a página 620.1 do Grande Conflito, capítulo 39. Aliás, eu aconselho a que todos possamos ler ou reler o capítulo 39 do Grande Conflito. E diz o seguinte: se Jacó não se houvesse primeiro arrependido do seu pecado de obter pela fraude o direito de primogenitura, Deus não lhe teria ouvido a oração. Porque lembram-se o que é que diz o Salmo 66:18: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Portanto, Jacó sabia que se ele não se houvesse primeiro arrependido, Deus não lhe teria ouvido a oração, preservando-lhe misericordiosamente a vida. E ela agora faz o paralelo connosco, que ela diz: semelhantemente, no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, aqui temos, irmãos, portanto, quando chegarmos ao tempo de angústia, o povo de Deus terá que ter os seus pecados confessados e abandonados. Então, eu repito, semelhantemente no tempo de angústia, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados que surgissem diante deles enquanto torturados pelo temor e angústia, seriam vencidos. E ela continua: o desespero suprimir-lhes-ia a fé, e não poderiam ter confiança para suplicar de Deus o livramento. Então, irmãos, início do tempo de angústia, saída do decreto dominical, o povo de Deus terá que ter os seus pecados confessados. Mas os irmãos podem dizer: mas que tempo de angústia é esse? Será que é o pequeno tempo de angústia ou o grande tempo de angústia? Ellen White faz uma diferença. O pequeno tempo de angústia é desde o decreto dominical até ao decreto de morte. O grande tempo de angústia é do decreto de morte para a frente. Eu penso que aqui ela se está a referir ao grande tempo de angústia, ou seja, ela está a dizer, a partir do momento em que termina a graça, se o povo de Deus tivesse pecados não confessados, não conseguiriam sobreviver. E ela continua: mas ao mesmo tempo, e aqui é que eu quero salientar, porque isto dá-nos muita esperança, irmãos, ao mesmo tempo em que têm uma profunda intuição da sua indignidade, não possuem falta oculta para revelar. Por que é que eles não têm nenhuma falta oculta para revelar? Será que não têm pecado? 1 João diz: quem disser que não tem pecado é mentiroso. Porque é que eles não têm falta oculta? Ela diz: seus pecados foram examinados e extinguidos no juízo. Não os podem trazer à lembrança.
Isto é muito, muito maravilhoso. Amém. Nem sequer nos vamos conseguir lembrar deles. Ou seja, aquilo que esses pecados nos traziam, que é remorso, sentimento de culpa, aquela aflição, pura e simplesmente vai desaparecer. E é aí que se cumpre Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20, que nós conhecemos tão bem e que devemos saber de cor. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor e envie Ele Cristo. Ou seja, Jesus só vai vir, como já falámos aqui, mas é sempre bom repetir, Jesus só pode vir quando tivermos recebido o refrigério, que é a chuva seródia. E só vai receber a chuva seródia aquelas pessoas que tiverem os seus pecados apagados, porque previamente se arrependeram e os abandonaram. Então, esses são os que vão receber o selo. Sim, Alice. Eu só estou dizendo amém. Louvado seja Deus. O que é o selo de Deus? Todos que se interessam pela salvação da sua alma deveriam com seriedade e solenidade fazer a pergunta: o que é o selo de Deus? E o que é a marca da besta? E como é que o seu recebimento pode ser evitado? Isto encontra-se na revista Signs of the Times, de 1 de novembro de 1899. Então, no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, diz o seguinte: o sinal ou selo de Deus é revelado na observância do sábado, o memorial divino da criação. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O sábado é aí claramente apresentado como um sinal entre Deus e o seu povo. No comentário bíblico, volume 7, diz: a verdadeira observância do sábado é um sinal de lealdade a Deus. Ainda em Testemunhos para a Igreja, volume 8, a marca da besta é o oposto disso, ou seja, a observância do primeiro dia da semana. Essa marca distingue os que reconhecem a supremacia da autoridade papal, os que aceitam a autoridade de Deus. E no livro, nas meditações matinais Maranata, diz: qual é o selo do Deus vivo que é colocado na fronte do seu povo? É um sinal que os anjos, mas não os olhos humanos, podem ler, pois o anjo destruidor precisa ver este sinal de redenção, tal como o anjo da morte no Egito, quando viu o sinal do sangue, passou por cima. Páscoa, em inglês, tem dois nomes: Passover, que significa passar por cima, e Easter, de onde vem, ou que deriva da palavra estar. Mas o Easter é o nome Páscoa que vem do paganismo. Da Bíblia é o Passover, é o passar por cima, e que tem um significado completamente diferente. Mas, irmãos, eu gostava de voltar ao capítulo 6 do Apocalipse, antes de entrarmos na pergunta número 4. Apocalipse capítulo 6, perdão. Já lemos há pouco, mas vamos ler novamente. Um de vocês quer ler, por favor? Capítulo 6, versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se?
Ou, noutras traduções, diz quem poderá subsistir. Irmãos, nós vamos ler a resposta dada nas próprias Escrituras, não só no Apocalipse, mas depois vamos lê-la também em 2 salmos, porque é feita exatamente a mesma pergunta. Então, vamos ler a resposta, quem pode subsistir? E Deus descreve o caráter daqueles que vão poder subsistir. E vamos agora ao capítulo 14 do Apocalipse, ao versículo 1 a 5. Aí está a resposta. A resposta à pergunta que lemos agora do capítulo 6, vamos encontrá-la no capítulo 14, versículo 1 a 5. Pode um de vocês ler, por favor? Quem são esses que vão subsistir? Nelinho, queres ler, por favor? Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Muito bem. Então nós estamos aqui com o título, não é, do nosso estudo de hoje. Diz aqui no versículo, além de outras características, eles têm o nome de Deus e de Cristo, o nome do Pai e do Filho, escrito nas suas frontes. O que é que significa o nome? Significa o caráter que Deus já falou lá atrás no livro de Êxodo, capítulo 34. Então, eles têm o caráter, e aqui diz-nos que eles não se contaminaram com mulheres, diz que eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vai, e diz que na sua boca não se encheu engano, porque eles são irrepreensíveis. Então, quem é que pode subsistir no tempo do fim? Os que não tiverem mácula, os que forem irrepreensíveis, os que tiverem aqueles em quem o caráter de Jesus se pôde refletir. Mas voltamos à pergunta, quem é que poderá subsistir? Nós queremos ainda explorar um pouco mais. Agora vamos ao Salmo 24. No Salmo 24, diz o seguinte, a partir do versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É a mesma pergunta. Quem pode subsistir? Quem pode estar na sua presença? E ele próprio dá a resposta. Ele diz no versículo 4, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor uma bênção e a justiça do Deus da sua salvação. E agora vamos dar um salto ao Salmo 15, que também ele é conhecido como o Salmo dos 144.000. Não sei se os irmãos sabiam disto. O Salmo 15 é conhecido como sendo o Salmo dos 144.000. E também faz a mesma pergunta, no versículo 1. Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Ou seja, quem é que poderá subsistir? E a resposta vem. Aquele que anda irrepreensivelmente e que pratica a justiça e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua. Uau! Nem faz o mal ao seu próximo,
nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem o Senhor. Aquele que, embora com dano seu, não muda, mesmo que fique financeiramente prejudicado, ele não muda nos princípios, ele rege-se por princípios e continua, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas ou suborno contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Então, irmãos, temos aqui muitas características em resposta à pergunta: quem poderá subsistir? Reparem que isto tem muito a ver com a mente, que tipo de pensamentos nós temos, o suspeitar dos outros, o agir de forma injusta, o aceitar, enfim, temos aqui várias coisas que estão envolvidas. E por isso a pergunta: quem poderá subsistir? Agora a pergunta número 4 do nosso estudo. Quem receberá o selo de Deus? Acabamos de ler. Mas Ellen White diz-nos em Testemunhos para Ministros: os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Aqueles cujas mãos não são limpas. Uau! Ainda há pouco vimos isto no Salmo 115. Cujas mãos não são limpas, cujo coração não é puro, ou seja, aqueles que interiormente estão a sentir uma coisa, mas a boca fala outra, não terá o selo do Deus vivo. Os que planejam pecado e o praticam serão omitidos. Somente os que, em sua atitude diante de Deus, desempenham a parte dos que se arrependem e confessam os pecados no grande dia antítipo da expiação, somente esses serão reconhecidos e assinalados como dignos da proteção de Deus, e os seus nomes serão contados como dos selados. Esses são aqueles que aceitaram o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Temos que saber o que é que isto significa. Continuando no comentário bíblico, volume 6, estamos buscando a sua plenitude, prosseguindo sempre para o alvo colocado diante de nós, a perfeição do seu caráter? Ou será que ficamos apenas pelo Deus de Abraão e rejeitamos o Deus de Isaac? E pior ainda, o Deus de Jacó? É a pergunta que está a ser feita aqui. Quando o povo de Deus atingir esse alvo, serão selados na fronte. Cheios do Espírito, estarão aperfeiçoados em Cristo, e o anjo relator declarará: está consumado. Revienderal, do dia 28 de maio. Deveríamos estudar com maior diligência o caráter do nosso Salvador. Deveríamos imitar o belo padrão que Deus nos deu. Deveríamos debruçar-nos sobre os incomparáveis encantos de Jesus, até que nada mais nos trouxesse satisfação neste mundo a perecer. Deveríamos desejar refletir a bondade, a cortesia, a gentileza e amor da sua imagem. Então, quando ele aparecer, seremos como ele, pois o veremos como ele é. E todo homem que tem esta esperança, nele se purificará, assim como ele é puro. Logo, todo aquele que é filho de Deus terá o seu selo posto sobre si. Oh, que ele seja posto sobre as nossas testas. Quem pode suportar o pensamento de ser ignorado quando os anjos saírem para marcar as testas dos servos de Deus? Nenhum de nós, penso eu, terá este desejo. E todos nós, possivelmente, que teremos querido
seguir no caminho rumo à Canaã celestial. Lembram-se do Abraão? Esta é a experiência do Abraão, não é verdade? Quando Deus o chamou e ele decidiu deixar tudo para trás. Nós já fizemos essa escolha. Também decidimos deixar tudo para trás. Só que Deus também se chamou Deus de Isaac. Então, não é só começarmos o caminho rumo à Canaã celestial. É preciso algo mais. Bom, eu gostava de vos ler aqui uma outra citação que não está no nosso livrinho, mas que é importante neste momento. Nós já não estamos no momento normal, irmãos. Não sei se já se aperceberam, nós já estamos na contagem final. E, portanto, temos que ter uma experiência diferente. No terceiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 24, diz o seguinte, página 153.4, diz-nos o seguinte: prevalece a ideia que Cristo fez tudo por nós e que podemos continuar transgredindo os mandamentos sem que sejamos considerados responsáveis por isso. Este é o maior engano que o inimigo já inventou. Então, qual é o maior engano que o inimigo já inventou? Não é que Cristo fez tudo por nós, porque isso é verdade. O maior engano é este. É que nós podemos continuar a pecar sem sermos responsabilizados por isso. Então, querem saber o que fazer para podermos ser selados? Querem que eu vos diga? Querem ou não? Eu não vou dizer. Exatamente, eu não vou dizer. É Deus que vai dizer. E na continuação do texto do terceiro volume de Mensagens Escolhidas, ela diz: devemos tomar a decisão de que não violaremos os mandamentos, custe o que custar. E estar naquela condição espiritual em que possamos instruir a outros nas coisas espirituais. Irmãos, chegou o tempo das dores de parto. Chegou o tempo de Deus ter um povo que vai fazer isto. Tomar a decisão de não violar os mandamentos de Deus, custe o que custar. E Deus tem um povo que está a tomar esta decisão. E são esses que vão receber o selo daqui a pouco tempo. Tomem nota do texto. Isto é muito importante. Chega de nós brincarmos de ser cristãos. Aproxima-se o tempo em que todos nós teremos que fazer uma decisão. Que não precisemos fazê-lo pela força das armas. Que não precisemos fazê-lo pela força dos decretos, mas que o possamos fazer voluntariamente, como diz o Salmo 110. Podemos abrir o Salmo 110. Já abrimos uma vez, já lemos um pouquinho desse Salmo, mas eu, como gosto muito dele, de vez em quando vou lá novamente. Eu vou ler na minha tradução. Então, o Salmo 110, no versículo 3, diz o seguinte: o teu povo apresentar-se-á voluntariamente no dia do teu poder em trajes santos, como que vindo do próprio seio da alva será o orvalho da tua mocidade. Então, irmãos, não foi forçados pelas leis, não foi forçado pelos decretos,
nem pela guerra, nem pela fome, nem pela peste, nem pelo Covid. Eles apresentaram-se voluntariamente, como lemos há pouco, eles tomaram a decisão de não violar um mandamento de Deus, custasse o que custasse. Pergunta número 5. Quando irá acontecer o selamento? É outra pergunta importante. Quando irá acontecer o selamento? Então, em Apocalipse capítulo 9, versículo 1 e 4, diz o seguinte: E o quinto anjo soou a trombeta, e foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. E no comentário bíblico diz: pouco antes de entrarmos nele, ou seja, no tempo de angústia, todos nós recebemos o selo do Deus vivo. Então eu vi os 4 anjos deixarem de segurar os 4 ventos, e vi fome, pestilência e espada. Nação se levantava contra nação, e o mundo inteiro estava em confusão. Irmãos, quando nós lemos este texto, podemos pensar, agora é o tempo. Mas será que nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes, são o sinal de que o tempo de angústia chegou? Não. Irmãos, nação contra nação sempre existiu. Reino contra reino sempre houve. Terremotos também, pestes também. Então, não são estes os sinais. Os sinais que nos devem mostrar que o tempo da angústia se aproxima não são estes. São alguns, não vou hoje dizer todos, mas vou apenas falar de um. Apenas agora, não em outras épocas, apenas agora. Este sinal tem condições de ser cumprido. Muitas pessoas clamam pela chuva seródia, mas não clamam por abandonar o pecado. Muito bem. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 11. Gostei muito, não sei se foi a irmã Cleonice que escreveu essa mensagem, eu até vou lê-la completamente. Diz: muitas pessoas clamam pela chuva seródia, mas não clamam para abandonar o pecado ou de ver o pecado como coisa natural. Exatamente. E já falámos nisso aqui. Então vamos abrir em Apocalipse. Como eu falava há pouco, este é o sinal, um dos sinais, não é o único, mas hoje vamos falar apenas um pouquinho deste, que nunca aconteceu na história. Aliás, ele não tinha condições de acontecer na história, mas agora tem. Agora temos condições para isso. Então, no capítulo 11 do Apocalipse, no versículo 18, diz o seguinte: e iraram-se na verdade as nações. Ok, noutras alturas, noutras épocas da história, houve nações que estiveram iradas, mas não é este o sinal. Então veio a tua ira, e o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. E agora vem o sinal. É tempo de destruir os que destroem a terra. Irmãos, em nenhuma outra época da história, o homem, a humanidade, teve condições de destruir o planeta. Completamente. E neste momento existem. Existem várias nações com várias armas de vários tipos que têm condições para destruir o planeta. Portanto, este é um dos sinais que mostram que efetivamente estamos a aproximar-nos do tempo da angústia. Mas há mais. Mas vamos deixar isso para outra altura. Senão, os irmãos não vêm aos próximos estudos. Assim sempre fica uma curiosidadezinha. Estou a brincar. Pergunta número 6. Aliás, antes da pergunta número 6. O selamento do povo de Deus é um processo.
que se inicia durante a 5ª trombeta e vai até o fechamento da porta da graça, que acontece durante a 6ª trombeta do Apocalipse 9. Somente os que forem selados estarão protegidos durante o período da angústia de Jacó. Pergunta número 6. Quais são as características que distinguem os 144.000 dos outros? Quais são as características? Então, Apocalipse 7,14, há bocadinho já falámos nisto. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro, por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Meus irmãos, já pensaram o que é seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá? Será que nós já pensamos que o Cordeiro pode estar a ser, a ir para a cruz? Nós dizemos, aqui a Bíblia diz que os 144.000 são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Lembram-se da experiência do Isaac? O que é que ele fez? Ele estava disposto, obedientemente, a ser sacrificado. Então não é só o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac. Como é que é a experiência do Isaac? Está disposto a levar a lenha. Foi o Isaac que levou a lenha, que levou a madeira. O que é que Jesus diz? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a madeira, a cruz. E tem que estar disposto a ser sacrificado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como? Em sacrifício. A experiência do Isaac envolve sacrifício, envolve uma cruz, envolve o carregar de dificuldades. Se nós dizemos que seguimos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nós não só aceitamos sair da Babilônia para nos dirigirmos para a Canaã, mas temos que estar dispostos a ser sacrificados, a carregar a nossa cruz. E de uma forma obediente, porque foi assim que o Isaac fez. Eu sei que estamos em cima da hora, não é verdade? Estamos em cima da hora. Vou só ler aqui um pouquinho mais. Os 144.000 mantêm puras as doutrinas da Bíblia. Isto é muito importante, porque infelizmente tem estado a ser pregado outro evangelho, com outro Cristo. Então os 144.000 mantêm puras as doutrinas da Bíblia e se recusam a ser contaminados pelos erros que abundam no mundo cristão de hoje. Eles se esforçam para seguir Jesus em todos os momentos de cada dia,
sempre prestando atenção à voz mansa e suave que os direciona. Então, os 144.000. Vamos ler rapidamente. A. Aceitam toda a luz das gerações anteriores, bem como a luz que se aplica à geração final. B. São diligentes e profundos estudantes da palavra, compreendendo e vivendo de acordo com os seus princípios. C. Fazem todo o esforço para conhecer a Jesus pessoalmente, ouvir a voz de Deus e segui-lo como ovelhas que conhecem e seguem o seu pastor. D. Possuem excelente discernimento para distinguir entre a verdade e o erro. Lembram-se? Isto é o poder moral, estudámos sobre isto. Todo o erro precisa de ser banido do seu entendimento e das práticas das suas vidas. Buscam a verdade a qualquer custo e a seguem. E. Estão totalmente comprometidos com Jesus, dispostos a passar por qualquer coisa para se manterem ligados a Ele. Não pecam de forma voluntária ou intencional, nem vivem distantes dele. F. Cooperam com Jesus para a completa purificação do templo da sua alma, sabendo que, através desse processo, atingirão a condição de inocência em que Adão vivia antes da sua transgressão. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus, irmãos, porque nós nos encontramos precisamente no momento em que precisamos de conhecer estas coisas e rapidamente aplicá-las. Tiago nos diz que e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não nos enganemos, irmãos. Deus nos está a dar toda a luz de que necessitamos para que possamos receber o selo de Deus dentro de pouco tempo. Porque, como qualquer carta, se ela não levar o selo, ela não chega ao destino. Nós também. Se não tivermos o selo, também não chegamos ao destino. Vamos concluir com uma oração e depois, se alguém tiver alguma questão, queira dar uma participação, uma colaboração, é bem-vindo. Vamos orar então. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, toda a honra, toda a glória sejam dadas ao seu nome, porque o Senhor não podia ter feito mais do que fez. O Senhor continua a falar com esta última geração, dando-nos a clareza de mente de tal forma que não precisamos errar, como os judeus erraram no passado. O Senhor deixou tudo escrito e por isso lhe agradecemos do fundo do nosso coração. Nós queremos dizer-lhe, Pai, que reconhecemos que ainda não estamos prontos, mas nós queremos dizer-lhe também que estamos na disposição de tomar a decisão de não pecar, antes morrer do que pecar. Que o Senhor nos conceda o poder para permanecer firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Que o Senhor nos ajude a ser tão fiel ao dever como a bússola é fiel ao polo. Que o Senhor nos ajude a ser homens e mulheres de coragem para defendermos a verdade em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor nos ajude a ser mansos e humildes como o Cordeiro. Tudo isto lhe suplicamos humildemente, não porque mereçamos, mas em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém.